Bora falar agora sobre o Vasco da Gama em queda livre. Cruz Maltino perdeu para o Bahia por 1-0 na Fonte Nova. Nesse domingo são 5 derrotas seguidas. E o pior vem agora nesses 5 jogos com derrotas, 11 gols sofridos e apenas 1 gol marcado. O Vasco perde para São Paulo, Botafogo, Juventude, Grêmio e Bahia. Vasco, que havia dado sinais de que brigaria por vaga em pré-Libertadores, nesse momento precisa abrir o olho para não ser rebaixado. O time é o 13º colocado, 42 pontos conquistados. O Santos, o primeiro time na zona do rebaixamento, aparece 5 pontos atrás, mas ainda joga na rodada. E se o Santos vencer o Internacional nessa segunda-feira, vai a 40 pontos. Ficando bem perto do Vasco, o Vitória passaria a ser o primeiro time na zona do rebaixamento com 39 pontos. O Vasco vai precisar de pelo menos uma vitória nas últimas 3 rodadas. E dá para dizer que os confrontos são chatos. Internacional em casa na sexta-feira, Mirassol em casa na rodada seguinte e fecha sua participação contra o Atlético Mineiro, torcedor do Vasco, muito rescaldado de todos os rebaixamentos, está super preocupado com a atual situação, bastante gente pedindo a demissão de Fernando Diniz, algo que não vai acontecer antes da disputa da semifinal da Copa do Brasil, marcada para 10 de dezembro. Boa noite, Nicola. O que houve com o Vasco? Vai lutar para não cair? Cara, o Vasco precisa de mais uma vitória. Só que já são 5 derrotas seguidas, né? 5 derrotas seguidas. O time afundou de uma tal maneira que tem causado enorme preocupação. Estou aqui com a Série B na tela, queria colocar a Série A para mostrar um pouquinho de como é que está ficando essa briga contra o rebaixamento. O Vitória está indo para 39, o Vasco tem 42. O Santos ainda joga na rodada. Digamos que o Santos vença, ele vai aos mesmos 40 do Inter, e aí o primeiro time na zona do rebaixamento passa a ser o Vitória com 39. Repito, o Vasco tem 42. O Vasco ainda joga. São 5 derrotas seguidas. O Vasco pega o Internacional em casa, confronto direto, sexta-feira. O Vasco pega o Mirassol em casa, jogo chato, e o Vasco encerra a participação contra o Atlético Mineiro. É bom que abra o olho, hein? Eu não acho que vai acontecer, mas, cara, o viés de baixa é um negócio tremendo. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. E o Cruz Maltino encaminhou a renovação de contrato com o Ryan, a grande joia do Vasco, jogador observado, entre outros, pelo Barcelona. O contrato atual se encerra em dezembro de 26, causando enorme preocupação, mas nas últimas horas, o Vasco avançou para a extensão desse contrato até dezembro de 2028, com direito a um belo reajuste salarial. Ryan vai passar a ganhar algo na casa de R$1 milhão mensais. O planejamento do Vasco segue sendo o mesmo, vendê-lo em janeiro ou em julho do ano que vem, dependendo das propostas. A ideia do Vasco é negociá-lo a partir de 30 milhões de euros. A única coisa que eu não consegui descobrir é se nessa prorrogação de contrato o Ryan vai ter direito a mais um percentual de uma venda futura. Tem sido praxe nas últimas renovações o Vasco ir cedendo partes de uma venda futura, assegurando ao jogador o direito de uma bolada assim que ele for vendido.